Uma mensagem do céu para você. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Lembrando que o fundamento deste capítulo 4 aos Efésios é o livro do profeta Ezequiel, quando é anunciado que nós receberemos um novo coração do Pai, um coração de carne, no lugar do coração de pedra, para ouvirmos a palavra de Deus, entendermos esta palavra e nos movermos para obedecê-la, para amar a Deus sobre todas as coisas, guardar a sua palavra e obedecê-la. E dessa forma, então, com este novo coração pronto para obedecer a Deus, então Deus nos dá o seu Espírito. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos dá o poder para praticar, executar a vontade de Deus. Nós já temos o propósito, nós temos o conhecimento, nós aprendemos, conhecemos a palavra de Deus, e dessa forma, Deus que conhece o nosso coração, Deus que faz a leitura perfeita das nossas intenções, do nosso coração, da nossa mente, Ele então confirma este propósito daquele que quer obedecê-lo. Aquele que busca conhecer a sua palavra, busca conhecer para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para servir a Deus. A este Deus escolhe e a este Deus batiza com o Espírito Santo, que Jesus conquistou a vitória, recebeu do Pai o Espírito e Ele derramou sobre nós, Ele nos dá do seu Espírito para que possamos praticar esta palavra. Então Paulo está escrevendo esta epístola, como todas as demais, fundamentado nas Escrituras, no Antigo Testamento, na Torá, nos livros de Moisés, nos livros dos profetas, nos Salmos, em todos os livros das Escrituras, pois são elas que testificam a respeito de Cristo, e Cristo é quem nos dá a vida eterna. Então vamos ler agora o versículo de número 15 de Efésios capítulo 4, que nos diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, para que no corpo haja um crescimento saudável, crescimento de todos os membros de maneira igual, com saúde, com correção, com equilíbrio, crescimento mental, crescimento das habilidades, crescimento do conhecimento, até que possamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esta cooperação, quando há cooperação entre um e outro, aí há amor. Por isso a palavra de Deus, o apóstolo Paulo se refere a seguir a verdade em caridade. É o serviço ao próximo, é o serviço de um membro passando a saúde, fluindo o sangue, fluindo a mensagem da cabeça, para que haja vida, haja crescimento no corpo, para que haja direção em harmonia, em sinceridade, em igualdade. Isso é feito em amor. Uma nação, uma cidade, um país, para que cresça, ele precisa estar em harmonia, em cooperação. É preciso que seja transportado o alimento de um lugar para o outro, que haja serviço ao povo, que haja determinação de se alimentar todos na nação, que não se exclua, não esqueça de ninguém. Então precisa haver um constante amor, este amor que gera esta unidade e que gera um suprimento até nos lugares mais remotos, mais distantes, citando aqui essa figura da nação, dos povos que habitam os lugares
nos extremos mais de difícil acesso, assim também é um corpo. Ele precisa que todos os membros, em todas as extremidades, e todos cresçam ao mesmo tempo, que o corpo vá se desenvolvendo com igualdade. Este é um corpo sadio. Este corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, está ligado à cabeça, é este corpo que vai cumprir o ministério, que vai realizar a obra de Deus, que vai anunciar o evangelho, que irá fazer discípulos, irá anunciar a glória de Deus em toda a terra. É um corpo saudável, é um corpo que tem ciência, que tem discernimento, que tem sabedoria, tem uma mente já madura para compreender o que Deus quer e o que devemos fazer para agradar a Deus, para servir a Deus. O que nós queremos é fazer a vontade de Deus. Deus sabe melhor a obra de Deus. Deus quem conhece. Nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos que Deus esteja falando conosco, falando às nossas mentes, falando ao nosso entendimento, nos dando sabedoria. E o nosso corpo crescendo terá habilidade material para a execução da obra, da tarefa, para realizar com habilidade, para realizar de uma forma agradável a Deus, para realmente manejar bem a palavra da verdade, para edificar a obra de Deus nessa terra. Então, nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, quando há amor entre os membros. Essa ligação é feita através do amor. É o que nós encontramos agora no versículo 16 de Efésios 4, onde nós lemos assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nós estamos realmente falando aqui de acordo com a palavra de Deus, que está descrevendo esta relação, essa transmissão de capacidade, de nutrientes, do sangue, do entendimento, da sabedoria, em todo o corpo. Um bom cuidado, ele é feito pelo amor. Quando há esse relacionamento, quando alguém oferece, quando uma parte do corpo transmite para outra, este relacionamento é um relacionamento de amor. Isso vai promover uma excelente edificação, um corpo sadio, um corpo saudável, um corpo muito bem ajustado. É um corpo que está agindo de acordo com a vontade de Deus. Então precisa haver amor entre o povo de Deus para que haja unidade, cooperação. Nós precisamos crescer no Brasil, crescer nas nações, com um crescimento bem ajustado, bem equilibrado, realmente entendendo corretamente a palavra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Nós precisamos aprender com Cristo. Precisamos que uma parte do corpo vá transmitir na outra o seu conhecimento, o que ele recebe, que uma primeira parte que recebe transmita para a seguinte e assim sucessivamente, para que esse corpo vá crescendo, como diz a palavra de Deus, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então nós temos alguém trabalhando para que ninguém fique de fora, ninguém fique mirrado, ninguém deixe de crescer, mas para que todos cresçam juntos. Nós precisamos realmente de um trabalho de ensino das Escrituras, de ministração da palavra de Deus, de ministração do batismo com o Espírito Santo, como faziam os apóstolos. Um grupo saía pregando o Evangelho e outro vinha em seguida pelas cidades, pelas nações, ministrando o batismo com o Espírito Santo para aqueles que haviam escutado a palavra, haviam crido
Eles já queriam obedecer, eles queriam aprender, já estavam lendo as Escrituras, mas agora eles precisavam de força, de poder, de habilidade para viver, cumprir e obedecer esta palavra. E ainda, como apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, também ensinarem aos demais, a começar da sua casa, sua cidade e até por toda a terra. Então vinha um grupo consolidando, ministrando o batismo com o Espírito Santo para essas vidas. Isso é um corpo bem ajustado. Ninguém vai ficando mirrado sem conhecer o dom de Deus, o poder de Deus, o que Deus tem para te dar. Todos vão recebendo tudo o que a cabeça, Cristo, tem a oferecer para o corpo, e todos os nutrientes e toda a sabedoria para esse corpo crescer de uma maneira saudável e ser um corpo forte, com força. Esta força vem do Espírito Santo, vem do poder do Espírito Santo para capacitar este corpo, que é o corpo de Cristo, é a igreja. O versículo 17 diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então não é para viver cada um fazendo aquilo que acha que deve ser feito, aquilo que prefere fazer, deixando de fazer o que Deus quer e fazendo apenas o que ele sente, pelo seu sentido, pelo seu desejo. Não é essa a vontade de Deus, não é isso que o apóstolo Paulo deseja que o corpo de Cristo faça. O apóstolo Paulo quer que o corpo de Cristo conheça a Cristo, obedeça a Cristo, siga a Cristo, e não a vaidade do seu próprio sentido, do seu próprio entendimento. Para isso você tem que conhecer a palavra de Deus, crescer em graça, em conhecimento da palavra, ter a mente de Cristo, ser batizado com o Espírito Santo. Versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja aqui Paulo fazendo uma referência a Ezequiel, que diz que Deus vai tirar deles o coração de pedra. Então Paulo está se referindo à dureza do seu coração. É um coração de pedra, é um coração que não tem capacidade de se mover para Deus, para a vontade de Deus, para obedecer a Deus. Ele é fechado, ele é endurecido nos seus próprios conceitos, nos seus próprios sentimentos, na sua própria vaidade, e anda nela endurecidamente no caminho da desobediência a Deus. E Paulo está aqui dizendo que estes estão separados da vida de Deus, porque a vida de Deus ela chega quando você recebe o Espírito de Deus. Você nasce de novo, nasce da água, da palavra, do conhecimento de Deus que você precisa, você desejar, você buscar. Nós aqui ensinando e aprendendo as Escrituras, então você quer obedecer, você quer servir a Deus. Aí Deus te batiza com o Espírito Santo. Então você tem um novo coração e recebe o novo Espírito, o Espírito de Deus, que te dá poder para ter a vida de Deus em você, a obediência a Deus, a prática da vontade de Deus, andando com Deus. Você passa a conhecer a Deus e andar nos seus caminhos, andar na sua presença. Você tem a alegria da presença de Deus constante na sua vida. Ele vem habitar em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então ele vai estar contigo sempre. Então você não estará mais, como diz o versículo 18, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Você vai tirar o seu coração de pedra
e vai receber um coração de carne. É nesse coração de carne que o Espírito Santo de Deus habita no batismo com o Espírito Santo. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda impureza. Então vem a idolatria, impureza, iniquidade, justamente pela falta do Espírito de Deus na sua vida, na direção da sua vida. Você será tomado por uma direção carnal, pecaminosa. O diabo seduz, engana e leva a esta vida de dissolução, de desobediência à palavra de Deus, de iniquidade, de não andar nas leis de Deus, não andar na direção de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: seja cheio do Espírito Santo, busque a Deus, conheça a Deus, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. E então você conhecerá o caminho de Deus, andará no caminho de Deus, vai obedecer a Deus, porque você terá o poder do Espírito Santo para obedecer e não andará mais na perdição do seu sentimento da iniquidade, do mal, da dissolução e da impureza. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Justamente Cristo veio trazer a luz, a verdade, o caminho para o Pai. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Veja que mais uma vez o apóstolo Paulo, junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo, falando dessa importância, deste ensino. Nós estamos aqui ensinando as Escrituras, porque essa é a vontade de Deus. Se é que o tendes ouvido, você precisa ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo falando contigo. Essa é a vontade de Deus, chamando os apóstolos, os discípulos, os profetas do Senhor para fazerem novos discípulos, para ensinar, ide por todo mundo, ensinai todas as nações. Então, realmente, essa obra de Deus é o Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo que nos chama, é o Espírito Santo que nos capacita, nos escolhe, porque essa é a vontade de Deus. Todos venham ser salvos pela pregação da fé, da palavra de Deus, pelo ensino, pelo conhecimento. Você vai conhecer a palavra de Deus, você vai desejar viver esta palavra, agradar a Deus. Deus vai se alegrar desse seu propósito, desse seu conhecimento, e Deus vai batizar com o Espírito Santo. Veja que uma denominação instituída muitas vezes não aceita esse método, esse sistema, essa direção, a vontade de Deus, não consegue enquadrar nos seus princípios, mas esse é o princípio da palavra de Deus, é conhecer, guardar no seu coração, amar esta palavra, amar a Deus, entender e desejar, buscar a Deus de todo o coração. Você quer viver, praticar essa palavra. Então Deus coopera, Deus dá o socorro. Jesus veio realizar esta obra. Por isso é que está aqui no versículo 20, dizendo: mas vós não aprendestes assim a Cristo, porque Cristo veio trazer esta obra de conhecer a palavra e ser batizado com o Espírito Santo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo para que você possa aprender a palavra e receber poder do alto, poder de Deus para pregar este evangelho a toda criatura, para fazer discípulos de todas as nações. Não é pela carne, não é pelo entendimento humano, não é pela mente humana, que é incapaz, que é fraca, que se desvia, que assume outros compromissos, outros interesses, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo que nos guia, que nos dá força para perseverar neste ministério da verdade em Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem,
que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso aqui é um resumo da obra de Deus, é um resumo da obra do Espírito Santo, que é o novo nascimento, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, lá de Ezequiel, do coração de pedra, do homem que divide a obra, do homem egoísta, do homem que tem o seu interesse próprio e por isso não obedece a Deus, quer satisfazer a sua concupiscência. Este homem que o diabo enganou lá no Éden, lá no Gênesis, é que o diabo tentou na sua concupiscência, ofereceu poder, ofereceu ser maior que Deus, ofereceu para o homem ser proprietário de todas as coisas, ser igual a Deus, tomar as coisas de Deus. E o homem e a mulher foram enganados. Esse velho homem, esse homem carnal, ele quer estas coisas. Então, esse se corrompe pelas concupiscências do engano de Satanás, do engano do diabo, que já enganou lá no Éden e continua enganando homens e mulheres com suas concupiscências carnais do velho homem, que nós precisamos nos despojar. De que forma? Nos renovando, versículo 23, nos renovando no espírito do nosso entendimento, sendo batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, nascendo de novo, deixando de ser o velho homem que é enganado pelo diabo, pela serpente, comedora de pó, e que engana o homem para que ele não vá comer do fruto da árvore da vida. Oferece para ele, rapidamente, engana o homem e a mulher, para que ele coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que ele possa ser levado para o mal, para o egoísmo de disputar e tentar tomar as coisas de Deus, roubando o mundo, roubando as coisas de Deus. E assim o homem vai caminhando nessa concupiscência, roubando as coisas do irmão. Você recebe uma vida, parece que está tudo tranquilo. Se você estivesse sozinho, se você fosse o filho único no mundo, então você usaria tudo que há no mundo e não estaria prejudicando ninguém, tirando nada de ninguém. Mas quando você tem muitos irmãos, você tem bilhões de homens e mulheres ao seu redor, a vontade de Deus é que você ame e respeite o direito do seu irmão, e você tenha as suas coisas, e você socorra o necessitado, e você olhe para o lado e ame o seu próximo também. Agora não é mais só amar a Deus, porque você não é o único, não é como o primeiro casal. Você agora tem que compartilhar as coisas, você precisa amar para agradar a Deus. Então este novo homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi corrompido, o velho homem, e entrou em guerra. O mundo hoje vive em guerra porque uma nação quer dominar algo da outra. Não há amor, não há respeito, não há misericórdia, não há benignidade. Porém, nós somos chamados para nos despojar deste velho homem que se destrói, que se corrompe pelas concupiscências do engano, versículo 22, ele se corrompe, cria guerras, o mal vem até a morte. Deus disse que o salário do pecado é a morte e que daquela desobediência, se ele tocasse no fruto do conhecimento do bem e do mal, se comesse, ou mesmo se tocasse, ele morreria. Então nós vemos aí a guerra, vemos a fome, o abandono de crianças, de vidas, provocando a morte. Então, se nós temos um irmão agora do nosso lado, nós temos responsabilidade. Você dará conta a Deus dos seus atos, quando estes atos prejudicam a alegria do seu irmão, a vida do seu próximo. Então todos nós somos chamados a uma vida de responsabilidade, porque temos alguém ao nosso lado, temos alguma coisa, temos uma responsabilidade, porque temos outras vidas ao nosso redor. Então nós temos que viver cada dia com o propósito de servir a Deus, de amar ao próximo, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Temos bastante zelo
e cuidado na obra de Deus, o que fazemos com o nosso corpo, o que fazemos com a nossa vida, com bastante respeito à presença de Deus e amor ao próximo, e amor a Deus sobre todas as coisas. E vos revistais do novo homem. Este novo homem é o homem batizado com o Espírito Santo. É aquele que nasce da água e do Espírito de Deus. É o homem espiritual. O novo homem é o homem guiado pelo Espírito Santo. O novo homem é o homem que Cristo criou, que começou em Cristo. Cristo é o primeiro. Nós estamos em Adão, o primeiro dentre os velhos homens, e em Cristo o primeiro dentre os novos homens. Este novo homem tem algo, uma marca, ele é espiritual. O homem carnal, o velho homem, ele se corrompeu pelo engano do diabo, pela sedução do diabo, que lhe ofereceu poder, vanglória, domínio, através do conhecimento do bem e do mal. Mas agora o novo homem nos oferece o conhecimento de Deus, o amor a Deus, a sabedoria em Deus, de Deus, a herança de Deus. Este é um novo homem que, versículo 24, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o homem que nasce em Cristo. Em primeiro lugar, nesse conhecimento de Cristo, que está revelado em toda a palavra de Deus, então você precisa conhecer de Gênesis a Apocalipse para entender, conhecer tudo que foi falado a respeito de Cristo, quem Ele é, o seu ministério, sua vontade, o que nós devemos fazer. Quando você conhece essa palavra e ama essa palavra, ama a Deus, quer obedecer a Deus, Deus te visita, Cristo te batiza com o Espírito Santo, você nasce de novo, nasce da água e do Espírito. Está dizendo aqui, para vós e vos revistais do novo homem. Então, nascer do Espírito, nascer da água. Novo homem que, segundo Deus, agora é criado em Cristo. É a nova criação, é a criação vitoriosa. É a criação mais do que vencedora em Cristo, que nos amou, que nos criou. Nós somos nova criatura. Nós temos o poder de Deus para vencer o diabo, para esmagar a cabeça de Satanás, da serpente, e glorificarmos a Deus e obedecermos a Deus, e Deus falar conosco, e nós amarmos essa direção de Deus. Ó, quanto amo a Tua lei, Senhor, como eu amo a Tua palavra, como eu amo a Tua direção. Tua palavra traz vida a mim, eu quero receber e quero transmitir e quero obedecer a Tua palavra, Senhor. Como eu te amo, Senhor, como eu amo o que Tu fales, o que Tu queres, como eu amo a Tua direção, como eu amo a Tua lei, como eu amo os Teus mandamentos que vêm do céu. Teus mandamentos trazem vida a mim. Este é o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça é isso que você faz em relação ao seu próximo. Esta correção, este cuidado, este zelo pela vida do próximo. Esta verdade, é este cuidado de realmente oferecer a condição para que o seu próximo viva tão bem quanto você deseja receber para viver. É você ter este cuidado com quem está ao seu